Pessoal, Atlético 3, América 2, um primeiro tempo muito bom, principalmente no ataque do Atlético, um segundo tempo de muita irregularidade e de muito espaço para um time que já deveria ter sido derrotado em definitivo no primeiro tempo. É certo que o Atlético teve duas chances claríssimas com o Zapelli e ele as desperdiçou. Inclusive o Zapelli talvez tenha feito seu jogo mais irregular com a camisa do Atlético na noite de hoje. Foi uma atuação ruim do Zapelli hoje na Liga Arena. Mas o Atlético merecia a vitória pela construção do placar no primeiro tempo. O primeiro gol do Mastriani, é claro, e aí há um ponto, para mim, central da dificuldade defensiva do Atlético hoje, que era um certo espaço exagerado entre o meio e os homens da defesa, os três zagueiros, e ali Eric e o Fernandinho, ou no final do jogo, o Hugo Moura e Alex Santana. E por ali o Benítez apareceu bastante, e o Mastriani, saindo da área, conseguiu naquela recuperação de bola, o Atlético sofreu um belíssimo gol desse Mastriani, que é bom ficar de olho nele, porque tem bola, porque tudo que mostra, ainda mais o lanterna do campeonato, para quem sabe ser melhor observado. Mas o Atlético segue na garganta do América, como se esperava que fizesse. Um jogo contra o último colocado do campeonato, você tem que ter uma resolução rápida e definitiva. A resolução foi rápida, porque o Atlético logo empatou, logo virou, né, com o Pablo fazendo o segundo gol e depois o Vitor Bueno fazendo o terceiro. E aí o Atlético conseguiu fazer o 3-1, claro, com o Eric fazendo o primeiro gol de cabeça. 3-1, você volta para o segundo tempo e 15 minutos de pressão, faz o quarto e resolve o jogo. Só que o Atlético recuou. E o Atlético aí, mesmo recuado, não estava compacto. O Atlético tinha dificuldades para marcar o América, é óbvio, tinha contra-ataques à disposição, só que do outro lado não continha o América, né? Então o América começou a chegar uma aqui, uma ali, aí teve a bicicleta do Mastriani, que o Bento fez um milagre, até o gol do Martínez, numa construção que envolveu toda a defesa do Atlético, inclusive com um cruzamento livre pela direita para o gol do Martínez. E aí o Atlético correu um risco desnecessário. É óbvio que a vitória foi muito justa e claro que o Atlético tinha que ganhar o jogo. Mas você pode resolver o jogo sem tanto sofrimento. Eu acho que o Atlético hoje mostrou que jogando com seus alas mais ofensivamente, a gente viu o Canóbio e o Coelho pisando na área mais vezes, também fazendo papel defensivo, mas dessa vez mais presentes na construção ofensiva. Isso faz diferença, porque o Atlético começa a criar chances pelo lado e começou a empilhar oportunidades no primeiro tempo, inclusive mais uma claríssima além dos gols, aquela do Zapelli. No segundo tempo, nos contra-ataques, o Atlético teve de novo uma grande oportunidade com o Zapelli, ele acabou desperdiçando, mas não fazendo é o risco que você corre. O Atlético teve mais acertos do que erros, é óbvio. Coelho fez um bom jogo, Canóbio fez um bom jogo, mais uma vez Vitor Bueno sendo decisivo, como ele participa dos gols do Atlético, ou fazendo ou dando a assistência. Pablo, mais uma vez, no lugar certo e na hora certa para fazer o gol da virada. Eric, decisivo no escanteio. E o Fernandinho até vinha jogando bem. Não naquele nível Fernandinho até o primeiro semestre, mas melhorando em relação a outros jogos. Mas ficou claro que agora o Wesley não olha mais para o Fernandinho como um jogador de 90 minutos. Se você for ver os últimos 2, 3, 4 jogos do Fernandinho, ele sempre acabou saindo nessa linha dos 70, 75 minutos. O mais importante, nesse momento, numa busca de G4, com a rodada que veio vindo, né, com os resultados que estão acontecendo nessa rodada, era obrigatório vencer o jogo. Porque esse jogo, se você tem um tropeço, não é porque os adversários podem se aproximar. Não, eles iam chegar até a passar o Atlético. Então, muito importante a vitória, assim como muito importante a vitória contra o São Paulo no jogo do domingo. O Atlético tem condições de vencer o São Paulo, chegar aos 51 pontos e aí ver todo mundo brigando entre si. Tem muito clássico para rolar, o Atlético tem um confronto direto com o Palmeiras lá em São Paulo ainda. Então tem muita coisa para acontecer. O Atlético tem que fazer a parte dele. Tem que confirmar o seu serviço dentro de casa. Foi o que fez.
Claro, poderia ter sido um pouco menos sofrido, mas foi merecido e principalmente com boas atuações do Eric, do Coelho e do Vitor Bueno. 3 jogadores que se destacaram nessa vitória do Atlético sobre o América e que a gente imagina que possam render ainda mais, com um time ainda mais entrosado numa sequência para o jogo contra o São Paulo, que é outra decisão para o Atlético. Um abraço.